Graças e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, dia 24 de 8 de 2018, estaremos lendo os capítulos 24, 25 e 26 do livro do profeta Jeremias. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 24 está escrito: Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer de ruins que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E disse: figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer de ruins que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecereis aos que de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos ruins que se não podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, e entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbio e um provérbio, e um escárnio, e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Capítulo 25. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não me escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre vós a voz do gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das móis e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão o rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação,
diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas essas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto e um assobio, e uma maldição, como hoje se vê, a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e aos remanescentes de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, e a Temã, e a Buz, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinge, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, e os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesac beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, com dos que pisam uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho, voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em desolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Capítulo 26. No início do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que mandei que lhes disseste,
não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dizendo-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o meu povo ouviram a Jeremias falando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será essa casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação, dizendo: Miqueias, o moralista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu o Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles. Nós fazemos um grande mal contra nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, o qual profetizou contra essa cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoiaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Jeoiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Aquibó, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregasse na mão do povo para ser morto. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulos 27, 28, 29 e 30 do livro do profeta Jeremias. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim o permitir.